Olá! Tá começando o 110º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bom. A gente tava comentando em off aqui que como essa última semana foi desafiadora pra quem trabalha de notícias com a Apple, né? Pois é, foi uma semana bem parada. Tivemos poucos acontecimentos, só que de última hora, né, no domingo, na verdade, aconteceu muita coisa pra gente repercutir aqui no A Fonte de hoje. Exatamente. Então pode escutar o episódio, tá legal, tá? Mas é curioso como essa época do ano, geralmente, ela é um pouco mais tranquila, né? Porque a Apple fica lá em Radio Silence preparando tudo pro lançamento do iPhone. Novidade que tem quando pinta é no beta. Aí os betas que saem não tinham muita coisa. Pois Então é. foi ficando. Mas apareceu aqui, no último dia, a gente ficou sabendo de uma coisa inesperada, que vai chegar mais pro finalzinho do episódio, mas antes de falar disso, queria trazer uns follow-ups aqui em relação aos últimos episódios, e eu comentei que eu passei lá na Apple Store de São Paulo para tentar trocar os AirPods da Larissa, né, que estão com o problema do chiado, e o Wesley falou o seguinte, que os dele também ficaram assim, com 2 anos de uso, ele também quis consertar na Apple, a Apple não fez o conserto de graça, porque não tá nem no mais o prazo do recall, na garantia, etc, enfim. Ele falou que levou no rei do iPhone e eles consertaram. Ele falou que por um preço até bom, que tá como novo. Eu não sabia que tinha a opção de consertar os AirPods, né? Porque abriu, colar de novo é meio difícil, né? Eu também fiquei bem surpreso quando eu li, porque AirPods são meio descartáveis, eles são todos pequenininhos, é tudo colado ali, então a própria Apple não repara AirPods. Se você levar lá, eles cobram quase o preço novo, porque eles vão te dar um novo, eles vão jogar o seu fora e vão reciclar lá e mandar um outro novo. Então, fiquei bem surpreso com isso. Lógico que com muita vontade, com certeza dá pra arrumar quase tudo, né? Então, mas me surpreende que realmente tem alguém vendendo o serviço de reparo de AirPods. Então, tá aí, né? Quem sabe, pra quem realmente já não tá afim de pagar o preço lá da Apple pra trocar por um novo, a gente descobrimos agora que tem lugares que reparam AirPods. Fiquei É, né? surpreso. Eu também me lembrou um pouquinho quando eu tava com o Apple Watch Série 4, que a bateria tava ruim, etc. Eu acabei trocando, né? Porque eles trocam por um novo também, que nem o lance dos AirPods, né? Lá direto na Apple. Eu levei numa assistência aqui do lado de casa e falaram, ó, a gente faz o reparo da bateria, mas ele vai perder a resistência à água, tá? Porque a gente descola a tela, troca a bateria, cola de novo, mas perde o isolamento. Eu falei, então muito obrigado, né? Custava, sei lá, R$300. Eu falei, por R$300 pra ficar sem Apple Watch porque eu vou suar, deixa pra lá, né? Eu acabei não trocando. Mas você vê essas autorizadas aí, às vezes tem... O que tem autorizada, tem várias categorias, né, de assistências da Apple. Tem, bom, direto a da Apple, mas depois tem duas. Tem as que são certificadas, desautorizadas. Tem uma diferença, eu acho, entre essas duas coisas, né? Tem, é porque as assistências têm as autorizadas, que são essas que basicamente elas só servem como um ponto de coleta que mandam o produto lá para a Apple devolve o produto já arrumadinho, e tem algumas assistências que elas são certificadas, que é quando o pessoal da assistência faz treinamento direto com a Apple, mas o reparo ali, o serviço é todo independente, né? Então existem essas Tá. duas categorias. Boa. E o Danilo Vilela falou o seguinte, que ele teve o mesmo problema também quando procurou a Apple Morumbi, a resposta foi parecida e tal, mas a pessoa que atendeu ele falou o seguinte, ó, entre em contato direto com a Apple, porque vai que... Aí ele falou com a Apple e deu certo. Ele falou que conversou um pouquinho e tal, e rolou, conseguiu fazer a troca sem custo, falou que os fones não estavam na garantia também, fora do tempo do recall, e que valia a pena insistir com esse problema específico do chiado, etc. Então, obrigado, Danilo. Vou tentar porque, né, economizar é sempre bom, né? Pois é, não custa nada tentar. E realmente, já escutei muitos relatos, até eu, na verdade, de vai na assistência, a assistência diz que não, daí você liga na Apple, a Apple consegue fazer alguma coisa, ou vai na loja, a loja fala que não dá, e aí lá no atendimento do 0800 eles conseguem. Então, vale a pena ligar, já que, pô, né, tá com um negócio com defeito, então não custa nada tentar. Pois é, vou tentar mesmo. E a gente vem falando sobre a Outstore, que é a loja de aplicativos da Europa, que você conseguir instalar por fora da App Store, e é do Riley Tested? Não, né? É, É, também é dele, né? Que ele fez o lance do Delta também, que ficou famoso.
Enfim, Isso, a isso. gente vem falando sobre ela, ele fez tá para lançar, já lançou lá na Europa a Outstore, e pintaram duas notícias interessantes. Primeiro sobre a disponibilidade mesmo, e segundo que ele conversou lá com o pessoal do Fortnite, da Epic Games, e vai ter Fortnite por lá, o que essa me impressionou na semana passada. Nossa, essa chamou bastante atenção mesmo, porque ninguém esperava, eu acredito, eu mesmo também não esperava. E a Outstore, ela já existia antes desse lance de União Europeia, vale lembrar. Era uma loja de sideloading, até hoje existe. Tem um jeito, usando aquele negócio de certificado de desenvolvedor, você consegue instalar a Outstore em qualquer iPhone, não necessariamente ali naquele esquema da União Europeia. Mas quando a Apple passou a liberar os App Marketplaces, aí ele foi lá e lançou a Outstore Pal, que é a versão para a União Europeia. Você entra lá no site, tem que pagar uma taxinha por ano, que basicamente ele cobra o que a Apple cobra dele para você conseguir instalar. Então ele se livra, né, dessa taxa. E aí você paga uma vez por ano e consegue usar essa loja alternativa. Quando ela foi lançada lá na União Europeia, ela só tinha os aplicativos do Riley Tester. Tinha o Delta, tinha um outro gerenciador de clipboard, se eu não me engano. E agora eles estão liberando aplicativos de terceiros lá na Outstore Pal, para quem está lá na União Europeia. Então agora tem 4 aplicativos além dos que já tinha do Riley, que é o UTM, que também está disponível na App Store, é aquele aplicativo de máquina virtual. Eu acredito que por ele estar disponível na App Store, talvez ele tenha alguns privilégios que a versão da App Store não possa ter, mas está lá disponível na App Store. Tem um aplicativo para gerenciar cliente de torrent no computador. Tem o iTorrent, que é de fato um cliente de torrent para iOS. A Apple proíbe 100% aplicativos de torrent na App Store até hoje. Então a galera lá na União Europeia agora consegue baixar torrent no iOS. E tem um aplicativo chamado People Drop, que usa localização para você encontrar pessoas ao seu redor que também usam esse app. Então chamou aí bastante atenção porque a App Store está começando, né, a liberar esses aplicativos de outros desenvolvedores. Então realmente aí acredito que vai acabar se consolidando como a principal loja concorrente da App Store, porque a gente viu que a Meta tem planos de lançar, mas até agora não teve nada. A Epic também falou que ia lançar a loja dela, mas até agora não lançou. Teve até aquele imbróglio com a Apple. E falando de Epic, eles vão trazer o Fortnite para a Outstore. E o que reforça o que eu acabei de dizer, que me parece que a Outstore vai realmente se consolidar como a loja concorrente da App Store nos países em que isso é possível. Essa é a primeira, na verdade eu acho que é a única aprovada até agora, o que virou notícia pelo menos, né? De loja paralela ali da App Store na Europa. É, aprovada. Na verdade, eu não lembro se já lançou, se tá em beta, mas o pessoal da MacPaw, são os desenvolvedores do Setup, Clean My Mac, eles também falaram que iam lançar uma loja, só que eu não lembro se estava em beta ou se já foi lançado, mas são poucas opções que estão disponíveis hoje mesmo. Então chegar primeiro nesse caso faz muita diferença mesmo e ele pode virar a principal loja alternativa, que nem quando tinha o Jailbreak lá, que tinha o Big Boss, Cydia, os repositórios de coisas que tinham lá, esses eram mais famosos porque vieram primeiro, o pessoal instalou e se deu satisfeito que tinha um monte de coisa lá, né? Então, Riley Tested com um trabalho muito bom, não foi por sorte absoluta, mas contou com a sorte também de ele já ter boa parte do caminho andado aí para fazer a loja. E que a Apple também, né, no começo ela falou que você só ia poder ter a loja dos seus aplicativos, não ia poder ser uma loja de apps, né? Em geral, a Europa falou, pelo amor de Deus, né? A Apple falou, tá bom, tá bom. E aí liberou pra galera poder ter aplicativos de terceiros lá. Então, interessante ver agora como é que vai evoluir, mas esse lance da Epic Games ter feito parceria com ele para disponibilizar o Fortnite por lá me deixou muito surpreso e satisfeito pelo Rally Tested, porque, de novo, né? Trabalha faz tempo nisso aí, né? Com certeza. E com a Epic trabalhando com eles, certamente vai chamar a atenção de mais desenvolvedores grandes que vão acabar usando a Outstore para lançar aplicativos que não necessariamente que não sejam aprovados na App Store, mas para fugir ali das regras da Apple. Eu vejo até eventualmente a Meta fazendo isso para
lançar ali versões de Instagram, WhatsApp, com coisinhas que a Apple não gostaria que tivesse na versão da App Store. Tipo, mais rastreamento como era antes, né? Enfim, agora uma outra coisa, eu achei interessantíssima essa notícia, ela é quase um follow-up, porque a gente falou muito sobre o projeto do carro, quando a Apple estava para lançar, não, né? Queria fazer o Project Titan e tal, o projeto foi engavetado, mas como o processo de patentes demora horrores, vai acabar acontecendo, a gente vê patentes saindo relacionadas ao projeto do carro que não está mais ativo. Foi o caso de uma patente que saiu de retrovisor com câmera ao invés de ser o espelho nas laterais ali do carro mesmo, e isso projetando no vidro ali. Não ia ter o espelho físico, não ia ser uma tela física com a câmera, mas a câmera projetando, enfim, um projetor então, ali no vidro no lateral do carro, aí imagino com a distorção para parecer mesmo um espelho e tal. Achei isso muito interessante e parece o tipo de coisa que dá para imaginar chegando em carros aí em breve, né? Para diminuir a pegada lateral do carro, não sei, né? Mas bem legal. Sim, é uma ideia bem diferente, até a matéria ali lista alguns benefícios que isso traria, né, um ângulo mais amplo de visão, melhor visibilidade em condições ali, por exemplo, quando está chovendo ou de noite, porque daí você consegue ajustar o brilho, né, a exposição da imagem para ver mais coisas. Então é uma proposta interessante, mas ao mesmo tempo é isso, o projeto do carro já morreu, já foi cancelado, tudo indica que a Apple não vai voltar com essa ideia tão cedo de tentar fazer um carro, e nem o CarPlay 2.0 lá tá dando certo, né? Imagina um carro. Então, mas tá aí uma ideia bem legal se ela fosse existir, mas eu super vejo isso aparecendo em algum carro desses, principalmente desses carros elétricos, eventualmente alguém vai fazer isso. E uma das coisas também está aqui na matéria sobre como isso até reduz um pouquinho a resistência do vento, do ar, e com isso fica mais eficiente a parte de combustível, né? Então, benefício de todos os lados aí. E isso de o CarPlay dar certo, né? O The Verge, o pessoal lá, especialmente o Nilay Patel, eles têm lá um dos podcasts deles e ele entrevista assim, cada 2 meses tem 1 ou 2 CEOs de montadoras. Eles sempre perguntam, e o CarPlay? Todo mundo fala a mesma coisa, putz, cara, CarPlay é complicado, porque a gente tem aqui nosso sistema, etc, e é difícil ficar mudando de contexto no carro para você acessar o CarPlay ou não, então é uma coisa meio complicada. Até o pessoal, as montadoras que usam, que adotaram, que estão dando suporte, esse pessoal fala, putz, a gente sabe que para algumas pessoas é importante ter, mas o subtexto é assim, mas se pudesse a gente não teria, porque tá todo mundo meio com um pé atrás de deixar a Apple assumir total controle. Não só por assumir o total controle do sistema de entretenimento embarcado, e o CarPlay, essa versão nova que assume mesmo, vira um skin, né? Vira um launcher do sistema mesmo ali, da parte visual do carro e a parte de aceleração, etc, etc. E é como a Apple justificou lá no iPhone no começo, né? Se tiver uma ideia nova no telefone com botões, você não pode voltar e adicionar um botão novo e lançar de novo, né? Com os carros é meio a mesma coisa, assim. Então, por mais que a Apple tente dar o suporte para que 100% do que o carro oferece seja coberto pelo CarPlay, eles falam, putz, é mais complicado do que parece. Então, até quem está tentando adotar, fala, que pena que é assim, mas o que a gente pode fazer? A gente tem nossas ideias aqui que a gente não vai ceder para lá e nem sempre dá para dar suporte 100%. E se não der para dar suporte 100%, a gente prefere não dar o suporte, porque ficar... Você tá lá no CarPlay para tocar música ou ver alguma coisa. Você tem que sair para a configuração do carro, mexer alguma coisa, voltar para o CarPlay. Muito complicado, distrai, né? Tem uma questão de segurança aí também. Então até quem tá dentro da brincadeira fala, olha, é muito prato para equilibrar, que é uma pena, né? Porque a ideia parece ser bem legal, mas, novamente, na prática, o pessoal tá com bastante dificuldade em aderir a isso e tudo indica que essa ideia do CarPlay 2.0 vai ficar só no papel mesmo por um bom tempo. Pois é. Bom, agora saindo de carro, entrando em navegação, pintou uma novidade aí na semana passada sobre o Apple Maps, que para quem não usa faz tempo, tá quase bom. Tem uns defeitinhos ainda, uns probleminhas ainda. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Vera, assinatura de cafés especiais, que tá com uma promoção nova e até daqui a 2 dias, até 31 de julho, o patrocínio deles é sobre isso hoje, que é o seguinte, né? Se você entrar em vero com 2 os.café/a-fonte e assinar o plano anual, você, por conta da semana laranja a cor deles, então semana laranja, que eles estão rolando até dia 31 de julho, você vai receber, para assinar o plano anual,
3 cafés extras de 100 gramas, 2 xícaras, uma colher dosadora, uma prensa francesa e um guia de preparo. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esse café uma vez por mês para quem assina com uma surpresinha, um mimo gastronômico ali que vai bem com o café do mês. Na Vero você escolhe o tipo e a quantidade de café que você quer receber, então além de quanto café você quer receber, você escolhe se você quer ele em grãos para moer na hora, que é como eu faço. Você pode escolher até a torra mais clara, a torra mais escura. Você pode, se você quiser, receber direto em pó, recebe na cápsula para fazer na sua maquininha de expresso. E eles torram o café todo dia. Então o café que você recebe, eles torram e te mandam. O café que você recebe acabou de ser torrado, faz no máximo aí uns dias, dependendo de quanto tempo levar o deslocamento para chegar na sua casa, mas faz muita diferença um café recém-torrado e se você moer na hora ainda, faz mais diferença ainda o café recém-torrado e recém-moído para fazer na sua casa. O café vem sempre com uma explicação de quem que é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, o encarte que fala, se você fizer desse jeito aqui, um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água, deixa um pouquinho mais de tempo, um pouquinho de menos de tempo, você vai extrair ainda mais gosto aí desse café específico do mês. Esse aqui do mês vai bem com uma coisa mais doce, uma coisa mais amarga, etc, para você também poder harmonizar bem. E assinando o plano Nau até 31 de julho, você recebe 3 cafés extras de 100 gramas, uma colher dosadora, uma prensa francesa, um guia de preparo, 2 xícaras também, ou então, assinando o plano mensal, a assinatura mensal, você recebe R$20 de desconto no primeiro mês. Última vez, vero.café/afonte. Aproveita esse monte de presente, link na descrição. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, depois de muito tempo de coleta de dados e etc, e muitos outros etcéteras, e teste, a Apple lançou finalmente o beta do Maps na versão de navegador. Tinha uma coisa ou outra limitada, você conseguia ver no navegador um detalhe ou outro ligado ali aos mapas da Apple, mas agora é o guia beta mais completo de você usar para pegar tanto parte de direção, de trajeto de um lugar para outro, quanto também estabelecimento comercial, as informações todas que a gente está acostumado aí a caçar, e não tem como não comparar com o Google Maps, né? Então, você chegou a dar uma... Eu vi que tem algumas limitações, tipo, acho que foi o William Max que postou que ele tentou acessar pelo Safari no iPhone e não funciona. Teve alguma coisa assim que eu vi. Mas você chegou a testar? Aparentemente, testei. Aparentemente só funciona no desktop por enquanto. E esse é o tipo de lançamento que quando saiu a notícia eu falei, oi? E foi muito inesperado, né? Ninguém esperava, não tinha rumor, não tinha boato. E do nada a Apple lançou aí um Apple Maps em beta, mais disponível na web. Já existia, vale notar, uma API do Maps para você integrar ele em sites. Então, se você quisesse... É igual quando você abre lá o site de uma loja e tem uma mapinha lá do Google Maps para mostrar o lugar, a localização. Também existe uma API da Apple para você implementar o Apple Maps ali. Até se eu não me engano, o DuckDuckGo, o buscador, usa a API do Apple Maps para mostrar os resultados de busca relacionados à localização, mas não tinha de fato um site do Apple Maps para você buscar, navegar. E agora a gente tem uma versão básica ali do Apple Maps que não tem bastante coisa faltando. Então, por exemplo, você consegue navegar pelo mapa, ver sua localização, clicar nos estabelecimentos para ver endereço, telefone, dá para usar a busca, tem os guias, dá para pegar a direção, né? Você coloca lá de ponto A a ponto B, ele tipo, faz uma rota. Mas primeiro que eu fiquei pensando, por que lançar isso agora? Né? Tipo, o que motivou? Será que foi a União Europeia? Será que... Porque do nada, a Apple hoje diretamente ela não ganha dinheiro com o Apple Maps. Ela ganha, claro, oferecendo como parte de um serviço que vem ali quando você compra um iPhone, um iPad, um Mac. Mas o Apple Maps em si não traz receita para a Apple. Né? Então, ter isso na web de graça, realmente me pergunto qual que é o propósito disso. E eu... de novo, está em beta, então... Dá e não dá para entender, né? Porque... Ok, tá em beta, então meio que justifica ter coisas faltando.
Mas, pô, o Apple Maps tá aí desde 2012, né? Demorou mais de 10 anos para eles lançarem um beta que você não consegue nem fazer o seu login para, sei lá, puxar o seu histórico de buscas do iPhone, do iPad, né? Mesmo que o propósito seja liberar aí para pessoas que não tenham, né, um device Apple, mas tá bem cru, assim. Você consegue navegar, buscar, mas não tem o histórico, não dá para fazer login para você sincronizar ali suas buscas com o que você já tem no iPhone, por exemplo. Espero que esse tipo de coisa venha no futuro, mas acho legal que a Apple tenha feito isso, né? Muito legal ter o serviço online disponível. Até gostaria que eles fizessem isso com outros serviços deles, mas realmente eu fico me perguntando qual que é o plano por trás disso, se a Apple eventualmente pretende monetizar o Apple Maps, porque a gente até conversou lá sobre, no episódio passado da Fonte, que a Apple estava investindo em plataforma de anúncios. Então, o Google Maps, por exemplo, ele tem anúncios. Você consegue pagar para aparecer ali nos resultados de busca em primeiro lugar, para ele destacar alguns lugares do mapa. Então, talvez a Apple trazer o mapa dela, assim, de forma gratuita para a internet, possa ser um sinal de que eventualmente ela vai colocar anúncio no Apple Maps também. Não duvido. Mas, novamente, acho muito legal a Apple estar trazendo os serviços dela para a web. Gostaria de ver um iMessage na web, mas aí já é outra conversa. Pode ser um começo. É um começo. Mapas são uma plataforma que dá para ganhar muito dinheiro, o Google Maps está aí, né? Você ter... É a mesma coisa de resultado patrocinado, né? Você pesquisa por alguma coisa, os primeiros aparecem ali, são os patrocinados. O mapa da Apple é muito curioso, né? Porque foi aquele caos no começo, etc. Melhorou muito nos últimos anos, mas está alguns passos atrás ainda do Google Maps. Tem um quarteirão aqui em São José que é muito engraçado. Eu fui sair eu, Larissa, meu irmão, minha cunhada, recentemente eles vieram para cá. Fomos num restaurante novo. O restaurante está lá já, o que é bacana porque assim, faz um mês que abriu o restaurante. Mas o nome da rua de trás está errado. É Clóvis Bevilacqua, tá Beliváqua. E do outro lado da rua fala que tem um Banco Real Van Gogh, que fechou faz o quê? 20 anos o Banco Real aqui no Brasil. Então, no espaço de 100 metros, você tem ali uma novidade já no mapa, o nome da rua errado e atrás o banco não existe mais. Então, acho que é um perfeito retrato aí do que acontece no Apple Maps. E dá pra ver que eles estão dando muito peso nessa experiência web em, assim, se você tem um negócio, cadastra aqui. Se você clica ali em qualquer negócio, né, ele tem, esse negócio é seu, peça, claim your business, né, fala pra gente que isso aqui é seu pra a gente poder confirmar os dados, ninguém tomar ele de você. Então tá bem ainda no começo essa parte, que é curioso porque o próprio Apple Maps tem o quê? 10 anos? Não, mais? 2012... 12 anos. Então. A matemática falhando aqui agora. É de manhã. Então é uma situação muito curiosa, mas tá aí. Dá para ir em beta.maps.apple.com, exceto no Safari do iPhone, e você consegue mexer no beta do Apple Maps. Digam pra gente se funciona bem, se funciona mal. Porque tem isso também, né? Cidade grande geralmente tem mais dados, etc., que cidade menorzinha. Meu irmão viajou para não sei onde, que era longe, e também o Apple Maps deixou eles na mão lá no meio do nada, que não é um lugar que é bom falhar, né? Então, ainda dá. Eu tenho essa mesma sensação aqui, porque tá atualizado, eu consigo ver aqui também, abrindo o mapa, encontrar coisas em volta aqui de onde eu moro, que são lugares novos, mas também aparecem uns lugares que eu falo, cara, isso já fechou faz, sei lá, 5 anos. Então, está melhorando, mas ainda falta. Agora, uma coisa eu posso falar com certeza, quando eu fui lá pra Califórnia, funciona que é uma belezinha. Então, assim, na Califórnia é perfeito, no resto do mundo é melhor ter o Google Maps baixado ali. Pois é. Bom, seguindo aqui com as notícias, Apple TV virou notícia por vários motivos nessa última semana. A gente chegou a comentar, né, sobre M, etc., e o que virou notícia que chamou atenção foi que Silo, aquela série que fez sucesso, eu tentei, não foi pra mim, mas muita gente gostou. Ela ganhou uma data de estreia a segunda temporada, e a boa notícia é que não é só no ano que vem, como aparentemente vai acontecer com Severance, né? 15 de novembro o pessoal pode aproveitar o feriado para assistir ao primeiro episódio. Vai ser só o primeiro, aparentemente, que vai estrear naquela coisa tipo estreia 2, estreia 3, e aí toda sexta-feira vai sair um episódio novo. Você tentou Silo? Você viu? Você gostou?
Eu tentei começar ali, mas também não me prendeu. Não foi o meu tipo de série. Né, eu tenho, sei lá, eu tô. Não é cansado, até porque assim, são boas histórias, mas essa e a Presumed Innocent, a impressão que dava é que a estrutura era pra trazer uma reviravolta no final do episódio pra te prender, mas não em favor da história, mas em favor da surpresa. E aí fica meio artificial. Era a crítica de Lost há muito tempo, né? Que era, né, cada episódio, no finalzinho, tinha um gancho pro seguinte que revelava uma coisa que, se a história fosse contada naturalmente, não seria essa. Enfim, né? Fica estranho, mas não me pegou. Eu sei que muita gente gostou e tá aí, dia 15 de novembro vai estrear a segunda temporada. E a outra notícia que pintou, a gente tinha falado sobre isso faz um tempinho, e é que a Apple segue discutindo, conversando, planejando para talvez mais para frente, em algum momento, se render ao lançamento de um plano pago, ou talvez não pago, mas um plano com anúncios, que ela está em discussão lá com o pessoal no Reino Unido, né, para ver talvez alguns anunciantes ou agências, enfim, então voltou a história de um Apple TV Plus com anúncios não, né, com mais anúncios que talvez que não sejam da Apple, porque a Apple TV Plus é um centro de anunciar séries da Apple com a desculpa de você ver as séries também, né. Exatamente, né? O Apple TV Plus já tem anúncios, né? Porque você, pra assistir um conteúdo, você vê 2 trailers da Apple, aí no meio da série você vê o pessoal usando Mac, iPad, iPhone, principalmente se for The Morning Show. The Morning Show é a vitrine da Apple, cara. Uhum. Eu acho que você não acompanha The Morning Show, né, Marcos? Não. Mas teve um episódio que eles literalmente fizeram questão de mostrar o pessoal guardando coisas na caixa. Tinha Mac Studio, assim, na caixinha do escritório do cara. Todo mundo usa Studio Display, todo mundo tem AirPods. Então, você tá vendo anúncios, né? Mas agora os anúncios vão ser de terceiros. E, novamente, a Apple já está fazendo isso. Ela já colocou anúncios na App Store. Ela tá procurando ali plataforma para colocar anúncio dentro do Apple News, dentro do app de bolsa. Talvez, como a gente cogitou, possa ter anúncio em breve no Mapa. E não duvido que tenha aí anúncios no Apple TV Plus, porque a gente está seguindo essa tendência e está vendo essa tendência no mercado de que os streamings estão ficando mais caros, as pessoas não estão gostando, e aí eles falam, não, vamos trazer de volta o plano mais barato, e aí você assiste um anúncio aqui e tá tudo certo. Então, o Apple TV Plus ficou mais caro em 2022, né, no final de 2022 não, no final de 2023 subiu o preço, começou por 4 lá fora, né, dólar, $4,99, depois em 2022 foi para 6,99, por fim agora está R$ 9,99. Então subiu o preço Dobrou, né? e talvez, dobrou o preço basicamente, o preço de lançamento. A Netflix já tem plano com anúncios lá fora, Disney Plus também tem plano com anúncios lá fora, então agora parece que a Apple vai seguir por este mesmo caminho, que não é uma surpresa, mas também é um caminho complicado, né? É controverso. É, uma experiência ruim, né? E especialmente o mercado de streaming dessensibilizou a gente à ideia, apesar de com muito protesto, a ideia de pagar e ainda assim ter anúncio, porque se der por satisfeito será mais caro. Então, é incômodo, né? Não ter muito pra onde correr. E acho que isso é inevitável de todo tipo de streaming. De áudio eu não sei, mas de vídeo, certamente no futuro próximo isso vai ser o normal, vai ser esse, né? Então, é, é, é uma pena, mas tá aí. Onde tem fumaça tem fogo. Então, se esse assunto voltou a virar notícia, motivo tem, a Apple deve ter ou reativado, intensificado as conversas e logo logo isso deve pintar. Essa é a parte boa do Brasil ser meio esquecido, né? Se pintar vai ser primeiro lá fora, em algum momento talvez chegue aqui. Então, isso certamente vai virar notícia confirmada bem antes de chegar aqui no Brasil, porém é inevitável, né? Com certeza. Bom, e uma outra coisa que virou notícia na semana passada, isso foi na sexta-feira, no fim do dia, foi que, na verdade, foi na terça-feira, né, que a Apple lançou a versão atualizada dos betas para a galera que desenvolve, etc, etc. O pessoal viu que, na verdade, acho que não me lembro de ter visto muita novidade. E aí, na verdade, que tem entrado, né? Eu sei que tem coisa que saiu, a gente vai falar sobre isso. Mas na sexta-feira, no fim do dia, a Apple lançou de novo esse mesmo beta
E o pessoal fuçou, mexeu no código, não sei se você teve tempo de fazer isso, mas ninguém entendeu por quê, de onde que veio esse beta, mas o que eu sei é que do terceiro para o quarto beta, a Apple tirou coisas que acho que estavam relacionadas ao Apple Intelligence, ou à Apple Intelligence, né? Isso. Então, teve o Beta 4 no dia 23 de julho, que foi na terça-feira. Então, na terça-feira a Apple lançou o Beta 4. E aí, quando foi no dia 26, na sexta-feira, a Apple lançou um Beta 4 atualizado, né? Ela só atualizou uma build ali, mudou pouquinhas coisas pelo que a gente analisou. Provavelmente ela corrigiu bugs, mas é um pouco tipo, não é uma situação de primeira vez, porque isso já aconteceu outras vezes, da Apple lançar builds atualizadas. Geralmente acontece, encontramos um bug que a gente precisa corrigir só esse bug, mas não vamos mudar mais nada. Aí atualiza a build, então ela mantém, chama de beta 4, mas uma compilação nova, uma build atualizada. Só que ela tem feito isso com bastante frequência nesse ciclo do iOS 18, já aconteceu outras vezes no beta 3 também, teve o beta 3, depois vem um beta 3 atualizado. Então a Apple tem feito isso né, lançado essas atualizações para corrigir bugs com mais frequência, o que é ótimo, mas também, né, nos faz, né, levanta a pergunta: por quê? E agora as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Primeiro que, neste último beta que saiu do iOS 18, isso a gente descobriu fuçando ali nos arquivos, nada disso é público, mas ela removeu várias coisas relacionadas ao Apple Intelligence. Então, tinha lá, por exemplo, aquele aplicativo para gerar as imagens, né? Acho que é Image Playgrounds que chama, e está relacionado também com os Genmojis. E isso já estava desde o beta 1 escondido lá dentro do sistema. Até o pessoal te descobriu uns códigos que você conseguia executar para forçar o aplicativo a aparecer, mas não dava para usar porque o modelo de linguagem lá do servidor não está disponível, então não funcionava. Mas dava para você abrir o aplicativo e estava lá, os funcionários tinham acesso àquilo. E nesse beta 4 ela apagou tudo isso, apagou Genmoji, apagou o aplicativo de Image Playgrounds. Até no beta 3, eu acho que cheguei a comentar aqui numa fonte, teve um dia que eu tava mexendo e simplesmente apareceu o botãozinho lá de criar novo emoji no teclado. E abria a interface, mas também não funcionava. Eles reverteram tudo isso, apagaram. E aí, quando rolou esse, né, que a gente descobriu, eu já falei, tá com cara de que não vai ter Apple Intelligence no iOS 18.0. E pelo jeito não vai ter mesmo, porque Mark Gurman voltou de suas férias, né? Saiu do retiro espiritual dele, para comentar que a Apple vai lançar ainda essa semana o iOS 18.1 beta, antes mesmo de lançar o 18.0, com o Apple Intelligence, com alguns recursos do Apple Intelligence para liberar em beta. Ou seja, ela vai lançar o 18.1 beta porque o Apple Intelligence não vai ficar pronto a tempo de entrar no iOS 18, que vai sair em setembro para todo mundo. Essa atualização deve sair só lá para outubro, mas para ter um beta, ela já vai empacotar o iOS 18.0 e vai começar os testes do 18.1. Teve um ano em que isso aconteceu, só que foi só com o iPadOS. Foi com o iPadOS 16, que tinha o Stage Manager, só que aí o Stage Manager estava bugado, não ia ficar pronto. A Apple falou, vamos lançar iPadOS 16.1 beta em agosto com o Stage Manager, já confirmando que o recurso ia ficar para depois, que não ia entrar. Mas na época foi só com o iPadOS. Dessa vez vai rolar algo maior também com o iOS. E pelo que o Gurman falou, a Apple veio aí acelerando o processo de finalizar o desenvolvimento da primeira versão do iOS 18 para terminar ela já agora nessa última semana de julho. Porque normalmente, para a galera que não conhece muito sobre como funciona ali o esquema da Apple, essas versões do iOS, geralmente a versão RC, que é aquela versão que é a quase final, a candidata à final. Essa versão ela é terminada, ela é compilada, empacotada por volta ali de meados de agosto. Então, mais ou menos ali dia 15 de agosto é quando essas builds são compiladas, já manda para a fábrica lá da Apple, lá na China, que é a build que vai nos iPhones novos. Aí sempre ele no primeiro dia já tem iOS 0.1, já é uma atualizaçãozinha com segurança ali, com algumas correções de bugs.
mas a versão que vai instalada nos iPhones novos, que é a versão que é lançada para todo mundo, em meados de agosto ela já está pronta lá dentro da Apple. Pelo que o Gurman disse, a Apple já terminou nessa semana, ou está terminando nesta semana, essa versão que vai para os iPhones novos. E juntando tudo isso, agora faz sentido, né? Eles terem tirado as coisas do Apple Intelligence, porque eles vão continuar trabalhando no 18.1. Então, assim, fecha 18.0, vamos terminar, vamos seguir testes com 18.1. E provavelmente, assim que lançar iPhone novo, já vai ter lá o 18.0.1, corrigindo bug, não sei o que lá. Porque a Apple agora, pelo que a gente entendeu, vai focar já no iOS 18.1, que é a atualização que vai trazer Apple Intelligence. Uma confusão, uma grande confusão, mas para resumir tudo, Apple Intelligence deve vir em beta essa semana, só que não vai ser lançado em setembro. Quando eu vi essa notícia, primeiro eu falei, quê? Depois que eu entendi o que estava acontecendo, eu achei que a gente teria 2 betas acontecendo ao mesmo tempo, que o desenvolvimento beta do iOS 18.0 seguiria e teríamos mais versões, etc, para ir ajustando. E ao mesmo tempo teria também já 18.1, e minha pergunta ia ser, como é que eles vão ter o 18.1 sem estar com o 18.0 fechado, festival de flags lá para ligar e desligar recurso, etc, e vai implementando o que foi de beta no 18.0 no 18.1 junto do Apple Intelligence, caos. Mas o pessoal lá recebe muito bem para resolver esse tipo de problema, né? Esse adiamento, é que não é um adiamento, na verdade é, né? Mas a única data que a Apple não pode perder é essa do lançamento do iPhone, né? E o sistema tem que estar pronto para sair o iPhone, então dá para entender, ou se ela pudesse, ela certeza que atrasaria mais o lançamento do 18.0, que se o Gurman falou algumas semanas, tá, algumas semanas a gente fala aqui no podcast, né, etc, mas daqui a 6 meses ninguém lembra que atrasou algumas semanas, né? É normal, como se tivesse saído a tempo. A diferença é que você não pode adiar o lançamento do iPhone, porque aí você come muito de faturamento, tem outros, vira uma bola de neve, né? Então, você fazer esse desmembramento imagino quando eles decidiram isso e foram planejando para poder, bom, deve anunciar nessa semana de alguma forma, e vamos ver quando que, sei lá, se já é hoje, se é amanhã, que o Gurman falou que deve ser nessa semana, é que é nessa semana, né? Então, fico muito curioso. Eu acho que entre hoje e amanhã, então, bom, é óbvio que eu vou instalar voando. Pode travar o iPhone, porque eu tô muito curioso. E também o próprio lançamento das funções de IA vai ser uma coisa faseada. Não vai ser tudo que vai chegar, né? Então vai ser uma coisa faseada também. Então, ao longo de próximos betas, certamente vai ter novidade a respeito disso aí, mas aí foi fazendo sentido o lance deles irem tirando menções, né? Tinha empurrado os textos no site, né? Ah, vai sair. Quando que eles falaram que ia sair? Que depois falaram. Eles tinham falado, né, que ia sair no verão do hemisfério norte, que seria agora, né? Uhum. Aí já. Por fim, eles apagaram depois. Aí virou outono, né? Se você vai no site brasileiro da Apple, tá ainda neste ano. Com sorte, quase, né? Então, é a Apple Intelligence. É a função, não é o recurso, é a inteligência. Então, vou me habituar a falar no feminino aqui. Então, inesperado, pero no mucho, mas curioso, né? Não é o tipo de coisa que faz ações da Apple caírem, nada assim, né? Eu tô vendo aqui no pré-pregão, tá em queda de 0,3%. É a variação normal de pré-pregão mesmo, mas ainda assim é um tropeço feio, né? Eu tentei achar, como é que é aquele site que você checa as versões, cada versão do sistema, ThinkBits, né? Isso. Se a Apple tiver mesmo concluído a versão beta aí do 18.0, acho que deve ser uma das versões com menos beta da história, né? Então, a gente não sabe exatamente qual vai ser o modelo que a Apple vai seguir. Eu chuto que eles vão parar de lançar beta do 18.0, mas que, claro, lá dentro da Apple provavelmente vai ter gente trabalhando por mais alguns dias aí para corrigir o máximo de bugs possíveis, e aí manda essa versão para as fábricas e continuam trabalhando para no primeiro dia já ter lá o 18.0.1 que vai corrigir ainda mais bugs. Ainda mais agora que a Apple criou aquela máquina que só coloca o iPhone na caixa, atualiza tudo bonitinho. Então acho que nem é um problema para eles mandar uma versão, né, que foi terminada às pressas, porque depois eles conseguem atualizar tudo dentro da caixa agora e o problema acaba sendo resolvido ou minimizado. Mas a gente deve ver aí nos próximos dias saindo a atualização beta do 18.1.
Agora, o que me chama mais atenção em tudo isso não é nem o fato de 18.0, 18.1, é que a Apple vai perder o timing de colocar Apple Intelligence nos iPhones novos já direto na caixa. Isso acho que foi uma pisada na bola que, de novo, a gente já comentou várias vezes. Não é o Apple Intelligence que vai, né? A Apple Intelligence que vai mover multidões para comprar iPhone novo, mas com certeza tem uma galera que quer trocar de iPhone para ter Apple Intelligence e, pô, né? Perdeu um dos principais recursos do ano no primeiro dia que, de novo, a Apple já demorou para chegar, né? Para atuar nesse segmento de inteligência artificial do jeito que a gente esperava. Aí eles anunciaram algo que até agora não tá em beta. Agora que vai vir o beta. E aí quando vai lançar o iPhone novo, que é o momento de falar, ó, iPhone já vem com Apple Intelligence, com isso e aquilo. E eles vão perder essa janela justamente por conta desse atraso. Por um mês, igual o Marcos falou, a longo prazo, ninguém vai lembrar disso. Mas, né, o pessoal que gosta de ter as novidades ali, é uma novidade a menos para chamar atenção na hora de vender iPhone em setembro. Uhum. Especialmente considerando como é que você equilibra o iPhone novo, um monte de função nova de IA que a gente não tinha anunciado ainda, mas não, né? Vai ser o Craig Federighi com o iOS 18.1, vai ter isso e beleza, né? Você não finge que tá atrasado, você finge que vai ser uma novidade, vai ser um bônus, né? Vai ser de brinde que você vai receber funções que eram pra estar no iPhone e não estão. Muito curioso, não estamos acostumados a ver a Apple dar esse tropeço, mas tá aí, né? O iPad acabou, o iPad 16, né? O iPadOS 16 acabou de acontecer, entre aspas. Ninguém lembrava. Tudo bem que ninguém liga pro iPad, especialmente pro Stage Manager, mas ainda assim, você vê como essas coisas são apagadas rápido da memória, né? Pois é. Agora, uma coisa ainda ligada à Apple Intelligence que virou notícia na semana passada foi sobre como ela falou que ela vai cumprir as regras lá determinadas pelo governo Biden sobre como lidar com o IA, do jeito responsável, um começo de regulação que pintou a respeito disso, a gente vai repercutir um pouquinho disso aqui. E uma outra coisa também ligada aí ao Apple Music, que eu vi que o Felipe escreveu lá para o Nat 5 Mac, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que também está patrocinando aqui o A Fonte, e se você entrar em gorillashield.com.br, tem link na descrição, e usar o cupom GHZ, você garante cumulativo com promoções no site para comprar capinha, para comprar cabo, para comprar carregador, para comprar acessórios para o seu notebook, mochila, mala de viagem, até copo térmico. Você acumula com descontos deles 5% de desconto usando o cupom GHZ. Falei semana passada, eles mandaram uma caixa com umas coisas novas aqui para eu testar. Falei semana passada do aspiradorzinho, que eu já usei de novo aqui. Estou usando como aspirador da casa, né? Para poder tirar uma coisa ou outra ali, tirar um pozinho, etc. Também no teclado que eu tinha usado. Eu tomei um cuidado para não cair nada no teclado, ainda assim tinha coisas que dava para tirar daqui. E eu vou falar nessa semana, eles têm uma coisa chamada iTag, que funciona quase como os AirTags da Apple. Você não tem aquela interface com a setinha e as bolotinhas, etc., mas você consegue cadastrar qualquer coisa que você queira. Você coloca lá, é o iTag da minha mochila. Aí você cadastra bonitinho e dentro do aplicativo Find My, o buscar, né, você encontra no mapa bonitinho onde está. Então, para quem está atrás de um jeito mais barato e fácil e confiável de encontrar os seus objetos, eles falam, até você pode colocar tipo na coleira do cachorro, ou então você pode colocar na mala de viagem mesmo, ou deixa no carro, coisa assim. Como chaveiro mesmo, eles têm lá, vem com a argolinha e com espacinho para você colocar ali e usar como chaveiro. Tem alerta sonoro, o que é bacana também. A bateria você troca, né? O que nem todo rastreador desse tipo que é compatível com o Find My tem. Isso aqui você abre e você troca a bateria, aquela redondinha lá, com a sopa de letrinhas e números, que eu nunca lembro qual que é, que botaram gosto ruim agora pra criança não pôr na boca. Então, essa bateria você troca e aí você segue usando. Então, se você entrar em gorillashield.com.br, procura por iTag, você vai encontrar. Tem pacote que você compra mais de uma, né, com desconto maior ali. Se você usar o cupom GHZ, são 5% acima disso. Então vai lá, gorillashield.com.br, ou se você passar na descrição do episódio, você cai no link já com o cupom GHZ aplicado. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, faz uns 2, 3 meses, o governo Biden anunciou uma série de... É um começo de regulação de IA, que foi, claro, com controvérsia, porque as pessoas, né... O exagero foi assim, quer dizer que agora a matemática está proibida. Não, não é isso, gente, pelo amor de Deus.
tem uma série de regras que as empresas, dependendo do tamanho, do modelo, de IA, etc., vão ter que cumprir. E é muito parecido com regra de transparência sobre quando acontece vazamento, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, até com a LGPD. Então, só que é proativo, as empresas vão ter que mandar relatórios de segurança do desenvolvimento, tudo que não for 100% proprietário, né, para não ter que abrir e vazar para o mercado, etc. Tem uma série de uma sequência de regras ali, que não é, isso é curioso porque não virou lei 100% ainda. São orientações com força, né? É aquela coisa, a empresa, vocês podem de forma proativa fazer isso que vai acabar virando lei, então já façam. Basicamente, o blá é esse, e a Apple concordou em, de forma proativa, já começar a seguir os requerimentos dessas regras de segurança para desenvolvimento de IA, para poder lançar o Apple Intelligence atrasado, mas com menos atrito possível dessa parte regulatória, né? Exato. Como você bem notou, ainda não é lei, né? O Congresso lá dos Estados Unidos ainda tem que passar um projeto para que de fato isso vire lei. Eventualmente vai ser. Então, as empresas já podem voluntariamente participar ali, né, dessa ideia desse projeto de fornecer as informações, de serem transparentes quanto como tudo está funcionando, de seguir as guidelines, mas a Apple já se comprometeu em estar de acordo com tudo isso antes mesmo que seja uma lei. E acho que a tendência é a gente ver esse tipo de coisa acontecendo no mundo inteiro, porque as IAs, elas vêm gerando muita controvérsia, nós já falamos disso várias vezes aqui, sobre como elas são desenvolvidas, que dados elas coletam, como que elas são treinadas. Então, tem muitas questões por trás do desenvolvimento das IAs e acho que é o caminho natural ver aí esse tipo de regulamentação, até para controlar mais a coisa agora no começo, porque nós estamos vivendo um momento em que os governos do mundo todo estão em cima das gigantes de tecnologia por conta das questões de antitrust. Então, acredito que é de muito interesse desses governos já ficar em cima das ferramentas de inteligência artificial antes que eles percam o controle da coisa, que é o que meio que está acontecendo com a App Store, por exemplo, né? O negócio cresceu demais, nunca teve uma regulamentação, aí agora tá todo mundo tipo, epa, acho que a gente deveria ter discutido algumas regrinhas sobre isso, né? Sobre lojas online. Então, eles estão tentando fazer isso agora já desde o início com IA, e tá aí a notícia, né? A Apple, pelo menos, já se comprometeu, não só a Apple, mas OpenAI, Amazon, Google, Meta, todas elas já se comprometeram em seguir aí essas recomendações e também serem transparentes com esse projeto de lei lá nos Estados Unidos. Uhum. É uma preocupação, na verdade, por ser uma coisa tão ainda nos primórdios, com evitar ao máximo o viés. Eu falei outro dia, acho que foi no área de trabalho, né? Se a pessoa soubesse que é viés, não colocava no modelo, né? Mas evitar ao máximo ter vieses ali para não prejudicar um uso em detrimento do outro, etc, etc. Outra coisa também que é relacionada à segurança nacional, né? Você garantir, eu vou exagerar aqui, que você vai perguntar para a Siri como é que eu faço uma bomba ou faço agente laranja e ela vai ensinar, né? Porque tinha um jeito, minha avó, quando era criança, contava pra mim como é que fazia bomba. Você pode imitar minha avó contando? E aí o ChatGPT, então, netinho, se você pegar dois... E ensinava a fazer uma bomba, né? Então, esse tipo de segurança que seria a mais básica, junto também com mostrar o seu trabalho ali para evitar alguns tipos de viés, discriminação, etc., é o começo aí dessa lei. E é isso que a Apple vai mostrar que está fazendo de forma proativa antes de virar uma coisa obrigatória. Então... Ao contrário da Europa, né, que a Europa mandou ainda assim, ela não fez, ela vai fazer antes de mandar ela fazer nos Estados Unidos, porque estrategicamente é importante ela, o mais rápido possível, ainda que atrasado, poder operar nesse mercado sem risco de daqui a 6 meses falar, você, para, congela, tira do ar, faça o que a gente está pedindo e aí volta a disponibilizar. Ela vai evitar uma coisa dessa para algo que vai ser estrategicamente importante mais para frente, inclusive. Então vai estar aí ela já confirmando que vai estar de acordo com o que o governo Biden está pedindo para, enfim, mostrar a lição de casa dela antes de disponibilizar. E ainda aqui falando de inteligência artificial e voltando ao Apple Intelligence, nós encontramos nos códigos do último beta do iOS 18, no beta 4,
referências que indicam que haverá uma integração do Apple Intelligence com o Apple Music. Mas não é o tipo de integração que algumas pessoas esperem. Talvez até role eventualmente isso, né? Que a gente espera, sei lá, que você possa usar o Apple Intelligence para gerar playlists, para entender melhor os seus gostos. Mas a integração que a gente descobriu é que vai ter como criar capas, as artes das playlists usando a Apple Intelligence, usando o aplicativo lá Image Playgrounds. Então vai ter um botão quando você estiver editando uma playlist, vai ter um botão novo lá, criar imagem. Quando você toca na... Até mencionei isso na matéria lá no 95Mac. Com o iOS 17.1, a Apple adicionou uns templates, uns modelos com capas já pré-definidas. Aí você muda o texto, muda algumas coisinhas, mas já tem uns modelos pré-definidos. E aí você consegue clicar lá para ou escolher uma foto da biblioteca ou tirar uma foto na hora com a câmera. Vai ter um terceiro botão que é criar imagem. E aí, clicando nesse botão, o aplicativo música vai abrir o Image Playgrounds. E provavelmente, talvez ele já até identifique mais ou menos as músicas e te sugira alguma coisa. Ou vai abrir o campo de texto para você, quero uma capa de playlist para músicas de pop, isso. E aí vai gerar uma imagem com inteligência artificial para você usar nas suas playlists, né? Obviamente, esse recurso ainda não está disponível, porque a Apple Intelligence não está disponível, mas quem sabe já pinta no beta do 18.1. Então é uma novidade legalzinha que não vai ser revolucionário, mas para quem gosta de customizar playlists, tá aí um jeito novo para criar as capas, para deixar tudo mais personalizado, mais exclusivo. E é o tipo de... A gente vem falando sobre isso aqui, né? Sobre como o jeito certo de você incorporar IA no sistema não é com floreios de assim, né? Escuta, vem aqui e mexe na IA. Não. É isso fazer parte do sistema, do jeito que você nem sabe que está mexendo, mas está lá. Isso contribui para a experiência e deixa o negócio mais bacana, né? Saiu recentemente uma pesquisa que 76% dos brasileiros dizem que não mexeram com IA. Você fala, cara, é impossível. Se você tem qualquer coisa que liga, você mexeu com IA hoje em dia, né? Mas a percepção das pessoas é que não, que elas não mexeram com IA. Então, isso contribuiria para essa impressão. Mas acho que é o jeito certo de você implementar. Não precisa ficar falando, escuta, isso aqui é IA, hein? Que é como é para fazer antes de ter IA virar o produto, né? Mas gostei. É um açucarzinho de interface que é o tipo de coisa que eu acho bacana implementar e espero que chegue nesse beta do 18.1 pra gente ver como é que vai se comportar isso aí. Bom, agora a gente vai passar por uma parte de rumores aqui que não são nem do iPhone desse ano, nem do iPhone do ano que vem, do outro ano ainda. Tem muito rumor que pintou a respeito dessas coisas todas. Na verdade, começar com o do ano que vem, que é sobre o que o Mentico disse que agora vai. Depois de muito vai e vem da parte da divisão de chips 5G da Apple, ela comprou a divisão de modem 5G da Intel faz uns bons, sei lá, uns 5 anos talvez, até mais, pagou uma bala por isso. E aí, uma bala com desconto, né? Que a Intel quis se desfazer dessa divisão. E desde lá tem o lance de que a Apple vai parar de usar a Qualcomm como fornecedora de chips 5G, de modems 5G, enfim, para ela poder ter isso feito dentro de casa. Todo ano sai a notícia de que ela vai fazer, aí dá 3 meses, não, por esse ano não vai dar, etc. Aí a própria Qualcomm passou, acho que no ano passado, por uma situação curiosa, né? Porque ela renovou o contrato, basicamente, as ações subiram muito, porque os investidores falaram, bom, tá garantido grana por mais um bom tempo vindo da Apple, que não é pouco, né? Agora, Ming Chi Kuo apareceu dizendo que no ano que vem, pela milésima vez, agora vai. Os iPhones não vão contar com chips feitos pela Qualcomm de 5G e que a Apple vai migrar para esses feitos por ela própria. Eu já vou sair da frente aqui e falar que eu acho arriscado começar isso com iPhone. Por outro lado, essa é a notícia, então... E aí? Pois é, essa novela não tem fim. É a nova novela do carro, né? Todo ano vai ter iPhone com chip da Apple, chip 5G. Aí depois, não vai dar tempo, não tá do jeito que a Apple queria. E assim a gente vai. Acabou de completar 5 anos, porque eu até puxei a notícia original aqui. A Apple adquiriu a divisão de modems da Intel e confirmou, pelo menos, em 25 de julho de 2019. Então, acabou de completar 5 anos e foi por 1 bilhão, né? Uma aquisição muito grande, a nível da aquisição da Beats, por exemplo, que também foi na casa dos bilhões. Só que até agora isso não teve resultado algum para a Apple. E o que a gente sempre escuta nesses rumores, sempre que vaza alguma coisa, é que
o desempenho desses chips não bate o desempenho dos chips da Qualcomm. E também, se eu não me engano, eu não lembro se foi Bloomberg, se foi Mintico, alguém nesse meio tempo, nesses 5 anos, já falou que os chips que a Apple desenvolveu esquentavam demais, então precisavam trabalhar mais em cima. E fica nessa, a Apple vai usar, daí o chip não tá bom o suficiente, aí a Qualcomm faz um melhor, e a Apple acaba usando o da Qualcomm. Teve essa questão de que o contrato com a Qualcomm ia expirar, e ao invés da Apple, de fato, falar, não, agora é hora da gente usar nossos chips, não, renovaram o contrato com a Qualcomm, que indica que realmente eles não estão tão confiantes assim para colocar o chip deles, porque, pô, se a empresa não está confiante, vai estragar o carro-chefe deles, que é o iPhone, aí é complicado, é melhor usar o chip da Qualcomm mesmo. Mas tá aí, né? Segundo me indicou, em 2025, pelo menos 2 novos modelos de iPhone terão o chip da Apple, o chip 5G da Apple, que segundo ele seria o iPhone SE, que eu acho que até faz um certo sentido, né? Pegar um modelo ali que não é o principal da marca e usar o chip próprio da Apple. E aquele tal de iPhone Slim, que a gente vai falar dele também, que esse rumor é uma bagunça, cada dia esse iPhone Slim significa uma coisa, mas segundo me indicou, tá aí, iPhone SE e iPhone Slim, 17 Slim, devem ser os 2 primeiros modelos a terem este chip 5G da Apple. Eu entendo o iPhone SE ter, até porque, de novo, estamos falando de um modelo que é o de entrada, então talvez se ele não performar tão bem quanto os modelos topo de linha, as pessoas acabam não percebendo isso. Mas, como o Marcos falou, né, testar no iPhone é até meio arriscado. Talvez seria mais interessante, sei lá, colocar esse chip nos iPads com celular, colocar esse chip no Apple Watch celular e depois migrar para o iPhone. Se é que esses chips vão ver a luz do dia, né? Porque cada vez que passa, me parece que a Apple vai desistir desse projeto. Pelas minhas contas, estamos há 4 meses do Ming-Chi falar, então, na verdade, ó, não vai rolar no iPhone no ano que vem, a Apple está aqui revendo e tal. E eu me pergunto a essa altura se valeu a pena pagar esse 1 bilhão por essa divisão, ou se ela teria gasto até menos fazendo a coisa do zero sozinha, exceto patentes. Não é patente, é patente. Então, é uma situação curiosa. Se há 5 anos você me dissesse que ainda não teríamos isso resolvido em 2024, eu ia falar, putz, algo deu muito errado, né? Então, aparentemente deu. Agora, essa não foi a única notícia que pintou a respeito de. Esse ainda tudo bem, né? Pro ano que vem, beleza, né? Mas saíram rumores sobre os iPhones 17 e 18. 17 é ano que vem, 17, né? O 17 ano que vem, 18 depois, em Tá. 2026. Isso. Então, ok, vamos começar pelos dos iPhones 17 mesmo. Então, seguindo esse lance do chip 5G, eu sei que tem uma coisa que está irritando o Felipe, que é o rumor a respeito do tal do iPhone Slim, que você falou que não faz o menor sentido. Vamos falar sobre isso. O que está rolando? Então, já faz algum tempo, algumas semanas, que começaram a circular rumores. Na verdade, em abril, o Ross Young, o Ross Young é um analista lá do mercado de displays, então ele sabe com bastante antecedência o que a Apple está planejando com base nisso. E ele falou que a Apple provavelmente iria descontinuar o iPhone Plus, o modelo Plus ali dos normais, e que ele seria talvez substituído por um modelo menor ou por um modelo diferente, mas a gente não sabia o que exatamente. E aí depois esse rumor foi sendo corroborado por outros analistas, aí veio o Jeff Poole e falou que a Apple faria um iPhone Slim. E depois disso, The Information, que é quem basicamente vazou o Apple Vision Pro na época com muita precisão, eles têm boas fontes, diz que a Apple está trabalhando num telefone que seria um modelo ultra high-end, com preço acima do Pro Max, e que teria um redesign muito considerável, a nível iPhone X na época. Só que esses rumores, quando você começa a pegar aqui o que cada um está falando, fica meio confuso, porque o The Information diz que esse iPhone vai ter um grande redesign, que ele vai ficar acima do Pro Max e que ele vai custar em torno de $1.200, né? Então seria um ultra topo de linha, mais do que a gente já tem hoje com o Pro Max, que é o topo de linha da Apple. Só que daí a gente tem alguns outros rumores que sugerem que esse iPhone Slim ele não vai
ser talvez tão equipado quanto um Pro Max. O Mintico voltou com um novo relatório esses dias, e segundo o Mintico, esse iPhone vai ter uma tela de 6.6 polegadas, que é menor que a tela do Pro Max. O próximo Pro Max vai crescer ainda mais. E ele teria só uma câmera traseira, ao invés de 3 lentes. Então, aí começa a ficar confuso. Tipo, tá, vai ser um iPhone mais caro, que vai ser super fino, com design novo, mas ele vai ser pior que os outros. Aí você pensa, a Apple não faria isso, né? A Apple faria. O MacBook de 12 polegadas era exatamente isso, né? Ele era um MacBook lindo, finíssimo e que, perto do MacBook Air, o hardware era super fraco. Então, o propósito dele era ser bonito. Então, duvido que a Apple vá fazer isso? Não, mas ao mesmo tempo não me faz muito sentido e eu acho que esses rumores estão meio confusos. O que dá para tirar de tudo isso é a Apple está explorando um redesign maior pro iPhone, um iPhone muito mais fino. Quem sabe até esse iPhone Slim seja o iPhone dobrável e por isso que ele é super fino, é uma possibilidade. Mas dá a entender que a Apple realmente está planejando algo grande pro ano que vem. Só que nesse momento cada um diz uma coisa, aí as informações acabam não se encaixando. Mas eu, particularmente, super apostaria no tal dobrável, porque já faz um tempo que a gente está escutando de Apple explora dobráveis, e acredito que esse 17 Slim, super fino, com um projeto diferente, possa ser o projeto de um telefone dobrável. Mas, né, a iPhone 17 ainda está longe. Já tem rumor de iPhone 18, sendo que, né, nem o 16 saiu ainda. Eu, juntando os humores todos, apostaria que você faz um negócio muito fino pra quê? Pra você dobrar no meio e ele seguir fino, né? Os rumores são de que no ano que vem deve sair esse iPhone Slim e só no ano seguinte sairia o iPhone dobrável. Então tem um ano aí de disparidade entre os humores. Mas eu colocaria essas duas coisas no mesmo balde de design conceitual. Sei lá. Isso me faz lembrar. Eu lembrei agora. Lembra quando eu era pra sair o iPhone 10, que o rumor era que ia sair um iPhone Math? Por conta de traduções, etc. O X virou conta, multiplicação, tal, matemática, virou iPhone Math. Às vezes eu lembro disso quando eu penso em rumores que às vezes não tem muita coisa a ver, mas se você juntar do jeito certo, eles podem passar a ter relação. O lance dele ter só uma câmera também é curioso. Aí você lembra de um outro rumor que saiu também esses dias, sobre como talvez os iPhones 17 contem com uma abertura variável mesmo ali, né? Você tenha... você possa mexer na abertura, como acontece com as câmeras, elas têm tipo uma íris mesmo, que você, quanto maior ou menor a abertura, tal, o número é inverso, quanto maior o número, menor a abertura, e aí você com isso consegue mudar com uma câmera só, uma lente só, você mexe na distância focal, tem um monte de benefícios, né? Eu lembro, não sei se era um telefone da Samsung, alguém do mundo Android, era, né? A Tinha Samsung isso já. Aham. Não sei, eu não vou falar ninguém, mas ninguém lembra, né? E eu não sei até onde isso foi levado à frente, porque não é uma coisa que ela fala muito, nem se tem nos Galaxy hoje em dia, não sei. Não, Mas... já foi descontinuado acho que 2 anos depois. Então, a gente Porque, sabe que geralmente quando a Apple faz, o pessoal presta atenção, então pode ser que volte essa história, mas tem isso aí de que essa função pode ser uma das principais aí do iPhone 17. eu fico meio receoso quanto a isso, justamente, a Samsung já tentou, e se eu não me engano, foi descontinuado porque é uma pecinha mecânica ali num telefone que você derruba, bate, cai no chão. Então, acho que acaba tornando, né, o celular mais suscetível a dar defeito na câmera, né? Ter ali um obturador que é móvel, e um negócio pequeno, deve deixar a manutenção mais complicada. Então, a Samsung acabou desistindo. Tem esse rumor de que talvez esse iPhone 17 Slim use esse sistema de obturador variável, né, que tem ali que você consiga mudar a lente, talvez até por isso a Apple estaria mirando em ter uma lente só variável ao invés de colocar as três. Mas tudo isso me parece muito experimental nesse momento, né? Vendo esses. Lógico que a ideia é lançar ano que vem, então talvez já esteja no estágio avançado. Mas ainda assim, me parece que eles estão experimentando com algumas coisas para ver o que funciona, o que não funciona, para tentar fazer um iPhone redesenhado, um iPhone diferente. Mas eu apostaria que esse é um projeto para os dobráveis, até porque se a gente pegar o Galaxy Z Flip da Samsung,
Né, justamente porque ele dobra, ele já tem que ser um pouquinho mais fino. Ele tem menos câmeras do que os outros Galaxies. Ele tem 2 só ao invés de 3, como os mais caros. Então, me parece que a ideia aqui, talvez, desse iPhone Slim não é simplesmente ter um iPhone super fino, mas sim preparar algo ali, preparar terreno para ter um celular dobrável. E sobre o lance de número de câmeras, o Google Pixel, por exemplo, por muitas gerações, por 3 ou 4, eu acho, teve uma câmera traseira só e resolvia todo o resto com IA, em software, né? Então, e era um dos benefícios, o pessoal sempre gostou muito das fotos mesmo do Pixel, etc. Era um ponto grande de venda, aí depois eles foram adicionando câmeras, etc. Mas ainda assim, ter uma câmera só para fazer muitos papéis não é impossível, só dá muito trabalho. Mas você adicionar essa parte na câmera pode ser, porque isso aqui seria um jeito de você fazer, por exemplo, as fotos no modo retrato, só que você ter ali o componente físico, que faz você ter mais ou menos foco no fundo, etc. Então, não está fora do campo de possibilidades, isso é curioso agora. E por quê? Né? Se você está fazendo isso, você precisa de espaço para outra coisa. Né? Para que seria essa outra coisa? Será que uma dobra, você tem que reorganizar os elementos lá dentro para poder caber tudo num espaço útil menor? Pode ser. Né? E o rumor é que esse iPhone dobrável seria dobrado de cima para baixo, né? Tipo o Pixel Flip, não o Pixel. Ó, juntei os fabricantes. O Galaxy Flip e não o Galaxy Fold, né? Isso, seria algo mais no estilo do Flip mesmo, e não um Fold, que é o tabletzinho lá, né? Isso. E, bom, isso aí para 2000 são dois humores, né? O iPhone 17 seria o Slim e o iPhone 18, a geração do 18 seria a dobrável. E para encerrar aqui o episódio de hoje, ainda falando também sobre câmeras, uma outra coisa que pintou é que para a linha dos iPhones 18, a Sony pode perder o cargo de fornecedora única de sensor aí para a Apple. Então, se tem uma coisa que dá para falar com certeza é que vai mexer muito na parte de câmeras, né? A gente está apontando para isso nessa parte de rumores. Então, que a Apple vai mudar não só a tecnologia, mas também quem fornece isso para ela. E vamos voltar com a Samsung para o papo, porque seria a Samsung que forneceria pelo menos uma parte. A Apple vai diversificar aparentemente aí da Sony e passar a usar a Samsung também, ou só a Samsung, vai saber, né, como fornecedora desse sensor. Porque até então a Apple sempre usou sensores da Sony, né? Todos os iPhones usam o sensor da Sony, e agora parece que a Apple está estudando usar sensores de 48 megapixels da Samsung, sensor ultra-wide. Mas, de novo, é um rumor lá para iPhone 18, então muita coisa pode mudar. Eu diria que isso é mais a Apple procurando uma segunda opção ali, uma alternativa, né, para ter mais fornecedores do que de fato para encerrar a parceria ali que eles têm com a Sony, né? Então acabaria sendo para talvez até atender um modelo específico de iPhone, enquanto os sensores da Sony ficam para outros. Mas é interessante ver que depois de muitos anos né, com a Apple usando apenas sensores da Sony, era um contrato de exclusividade, basicamente. Agora a Apple estaria buscando mais fornecedores para o sensor de câmera do iPhone. Bom, então a gente vai deixar os links de estudo na descrição do episódio. Eu quero encerrar aqui a fonte de hoje com uma pergunta mandada pelo Fabiano Castelo em gigahertz.fm/feedback, tem link na descrição, que foi a seguinte. Uma coisa que eu sinto... A gente não falou de iPad muito nesse episódio, então vamos falar de iPad aqui no finalzinho. Uma coisa que eu sinto falta, diz o Fabiano, no iPad é gerenciamento de usuário. E ele fala que com certeza não é só ele. O pai que empresta o iPad para os filhos, qualquer pai que empresta gostaria disso. Vocês sabem alguma coisa a respeito? A Apple já disse que vai fazer, se vai fazer, ou que nunca vai fazer. E aí, Felipe? Eu acho que assim como iPad não rodar macOS é uma decisão estratégica da Apple, porque a Apple quer que você tenha vários iPads, ela quer que tenha o seu iPad, o iPad do filho. Para ela é mais interessante que você compre um para cada ao invés de ficar dividindo o mesmo iPad. Então, me parece que meio que já existe isso. Só que, por exemplo, para a escola, quando você configura o iPad lá no modo escola, tem como a escola criar contas de usuário para ter uma conta para cada aluno. Da mesma coisa funciona assim para o modo empresarial. Lá tem as plataformas de negócios que você consegue configurar, iPad para empresa. Também tem conta de usuário que você consegue separar o iPad para esse usuário tem essas configurações, esses aplicativos. Só não tem isso para o usuário final.
Então, para mim, me parece muito mais uma decisão realmente de mercado, de estratégia, da Apple querendo que cada um tenha o seu iPad, do que de fato uma limitação técnica. E não tem rumor de que ela vai colocar conta de usuário, não tem nada no iPadOS 18. E justamente por ter essa ideia de, prefiro vender mais iPads do que vender um iPad só que as pessoas possam dividir em casa, eu acho que isso não vai chegar tão cedo no iPadOS. Acho que é bem por aí mesmo. A essa altura a Apple já sabe que as pessoas querem, mas as pessoas já deviam perceber que ela não quer. Eu acho que é meio isso. Agora, você falou tanto sobre a parte empresarial quanto a parte de escola ter já exatamente isso, né? Esse suporte a diferentes pessoas que podem usar, etc. Se eu quiser pegar o meu iPad e configurar como escola, como empresa, dá para fazer isso? Ou não é por aí, não é assim? Eu acho que como empresa você até consegue, né? Tem que baixar precisa de um Mac, tem que baixar um aplicativo específico lá da Apple, mas para a escola, se eu não me engano, tem que ter já um certificado, uma autorização da Apple, daí o negócio é um pouco mais fundo. Então, assim, não consigo dar certeza, mas não é tão simples assim. Exige um trabalho ali, até talvez criar uma conta específica, um ID Apple específico voltado para esse segmento. Beleza. E aí administrar o iPad vira um inferno, porque Exatamente. A parte corporativa e empresarial também é cheio de coisa de permissão, etc. Não é tão fácil quanto só você fazer isso e criar usuários. Mas se encontrar tempo aqui, eu deixo na descrição do episódio um link sobre algum guia da Apple, uma coisa assim, para quem quiser arriscar só. E aí sabe o que você faz? Vocês fazem isso, vão em gigahertz.fm/feedback e digam pra gente, meu Deus, não façam isso, virou inferno. Mas deixem as impressões de vocês, do que a gente comentou aqui também, né? Se tiverem mais perguntas, mandem pra gente, que a gente traz aqui ao longo dos próximos episódios. Lembrando, link de tudo que a gente comentou tá em gigahertz.fm/fonte/110 ou também aqui nas notas do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e também a Vera Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam e ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo aqui a entender o que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e a Área de Transferência. Apresento para a Aluro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no fim de semana, foi uma extensão do que a gente falou no ADT, com a participação da Bia Kunze, a garota sem fio, que grava comigo o Área de Trabalho. A gente repercutiu o livro A Geração Ansiosa do Jonathan Haidt, e eu escrevi um pouquinho mais a respeito disso, como a solução para a geração ansiosa não é voltar para o passado, e sim olhar para frente e ver como melhorar. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.